Irmãos e irmãs, a palavra de hoje ela está lá em Mateus capítulo 9, versículo 14 a 15, que vai dizer para nós que naquele tempo os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de hoje ela é bem clara, no qual vem mostrando para mim e para você essa realidade no qual Jesus ele coloca para aqueles fariseus, ele se coloca ali diante dos fariseus, aonde os fariseus sempre queriam colocar Jesus à prova. E aqui está diante de mais um momento, onde os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão os fariseus praticam jejuns, mas os teus discípulos não? Ou seja, mais uma situação aqui que não são os fariseus, mas são os discípulos de João que aproximaram-se de Jesus. Então eles queriam interrogar Jesus, porque João ele dava um ensinamento novo, um ensinamento com relação a Jesus para os seus discípulos, e eles queriam tirar uma prova. E ali perguntaram a Jesus: por que então? Por que razão os fariseus praticam jejuns, mas os teus discípulos não? E ali Jesus explica para eles: porque a gente não pode se comparar aos outros. A gente precisa fazer a nossa própria vida, a nossa própria fé, a nossa própria vida. Nós precisamos entender que a nossa vida precisa estar cada vez mais na graça de Deus. Nós precisamos estar buscando a Deus a todo momento. Mas Jesus deixa claro para eles. Jesus não deixa barato não. Onde Jesus fala para eles que o noivo não vai estar a todo tempo. O noivo não vai estar a todo tempo no meio dos convidados. Uma hora o noivo vai sair, vai se retirar. Então, aquele momento que o noivo está presente, os convidados não podem jejuar. Mas no momento que o noivo será tirado, ali sim, eles jejuarão. Jesus falava justamente dele, em que no momento que ele estava ali presente, ele estava passando tudo o que o Pai o colocou. Mas no momento em que ele partisse, eles iriam ter que caminhar com as suas próprias pernas, com aquilo que Jesus colocou para cada um deles que pudesse buscar na vida. Assim também somos nós, meus amados irmãos. Nessa vida nós sabemos que nós temos tantas situações em que nós precisamos consertar. Nós estamos agora vivendo um tempo quaresmal, é tempo de mudança de vida, é um tempo de mudança, é um tempo de reflexão, é um tempo de buscar rever a nossa vida, onde é que nós temos errado tanto, porque o ser humano, ele não pode ficar só no erro, ele precisa reparar os seus erros e buscar viver uma vida nova. Agora nós estamos vendo aí mesmo, tantas situações com relação ao carnaval. O nosso mundo está vivendo em crise, o nosso mundo está pedindo socorro. Enquanto isso, as pessoas estão se esbanjando, estão se lançando no carnaval, em farra, bebedeira, orgias e tudo mais. E o mundo está pedindo socorro, o mundo pede socorro. Ao mesmo tempo a gente vê tantas divisões, tantos casais separando, a gente vê famílias destruídas, a gente vê pessoas passando fome, a gente vê tantas desigualdades. O mundo precisa de Deus, porque o mundo pede socorro e as pessoas não reconhecem isso. E isso precisa mudar, irmão, precisa mudar, irmã. É a partir de mim, é a partir de você, é a partir de cada um de nós. É a nossa própria mudança que vai fazer com que essas situações possam mudar. É eu mudando, é você mudando, é nós mudando nosso comportamento, a nossa maneira de ser, de pensar, de agir. É assim que as coisas vão melhorar.
Só melhorará as coisas quando eu começar a mudar a mim mesmo. É como aquela história da andorinha. A andorinha vinha, pegava uma gota de água no mar e jogava aquela gota de água no incêndio. E de repente apareceu um pardal e falou para a andorinha: mas por que você está fazendo isso? Você nunca vai apagar esse incêndio apenas com uma gotinha de água. A andorinha falou para o pardal: a minha intenção não é apagar o fogo. A minha intenção é fazer a minha parte. E é o que cada um de nós precisamos. Precisamos fazer a nossa parte, porque o noivo será tirado. Então, nesse momento, nós jejuaremos. Buscaremos, assim como as pessoas dizem sempre aquele velho ditado: quem não busca pelo amor, buscará pela dor. Que Deus assim nos abençoe.